Certamente você não encontrará a cidade de Wineville, Califórnia, no mapa. Essa cidade até já existiu, mas ela desapareceu do nada em 1930. Na verdade, ela foi substituída por a atual Mira Loma. Agora fica a questão: o que é que pode ter acontecido a ponto de uma cidade ter que mudar de nome? Bom, a resposta está nos assassinatos do galinheiro de Wineville. Gordon Stuart Northcott nasceu em 9 de novembro de 1906 na cidade de Saskatchewan, Canadá. Seus pais eram Cyril George Northcott, um empreiteiro de situação financeira confortável, e Sarah Louise Northcott, esposa, mãe, superprotetora, além de ser extremamente religiosa. O casal se casou em agosto de 1886 e 5 anos depois tiveram uma filha chamada Winfred e um menino chamado Willie, que infelizmente morreu muito jovem por conta de uma pneumonia. Sarah, como toda mãe, ficou profundamente abalada com a morte do filho, mas em 1906 ela engravidou novamente, dessa vez de Gordon, então resolveu dedicar todo o seu tempo e amor para esse menino. Ela sempre fazia tudo pelo filho e jamais recusava seus pedidos, independentemente do que fosse. Sarah passou a deixar sua filha e o marido de lado para dar uma atenção exclusiva a Gordon. As crianças foram criadas no Canadá e na adolescência foram levadas para morar em Los Angeles. Uma das razões para isso é que a Califórnia estava em crescimento e isso poderia ser interessante no ponto de vista financeiro. Outro motivo também para a família se mudar é que Gordon era adolescente problemático e por isso aprontou em várias ocasiões na antiga cidade. Portanto, uma vida nova em um lugar novo poderia esconder seus podres. Acontece que não demorou muito e Gordon começou a se meter em brigas de rua também na nova vizinhança. Em abril de 1926, já com 18 anos, Gordon pediu ao pai para comprar um terreno em Wineville com o pretexto de criar galinhas. Os pais adoraram a ideia porque até então ele nunca tinha mostrado interesse em trabalhar. Lá ele construiu uma casa e um galinheiro com a ajuda do pai. Já a irmã de Gordon, que tinha 2 filhos na época, Sanford Clark e Jess Clark, permaneceu no Canadá com as crianças de sua família. As coisas continuaram as mesmas, com Sarah protegendo Gordon e fazendo todas as vontades do seu filho preferido. 3 meses depois de construir a casa e o galinheiro, com a desculpa de aumentar ou melhorar a construção da casa, Gordon decidiu que queria um ajudante. Pensando nisso, ele pediu à sua irmã que deixasse seu sobrinho, que na época tinha 15 anos, ir morar na casa dele para ajudar na construção. Winfred, irmã de Gordon, achou que poderia até ser bom, porque o garoto poderia estudar em uma boa escola americana e ganhar parte dos lucros da fazenda. Sanford, sobrinho de Gordon, saiu do Canadá em busca de uma boa vida na fazenda, mas rapidamente descobriu que nada seria como prometido. Já nos primeiros dias, Sanford apanhou e foi violado pelo tio. A partir daí, Gordon começou a abusar do garoto, não só fisicamente, mas também psicologicamente, o que fez com que o menino desabasse. Infelizmente, o garoto não tinha escapatória, sequer alguma alternativa, porque a fazenda era longe da cidade e não haviam vizinhos por perto. Então o menino passou a se submeter a todos os desejos do tio. Ele sempre apanhava muito e tinha que fazer a maioria do trabalho braçal da fazenda. Gordon obrigava Sanford a escrever cartas com boas notícias para sua família no Canadá. Mas Jessie, irmã de Sanford, estranhava suas cartas, porque apesar de ser escrita com a letra dele, o jeito de se expressar não parecia ser o mesmo com que ele se expressava antes. Depois de um tempo, Gordon começou a sair de casa constantemente em busca de outros garotos. Ele gostava de sair com o carro conversível que tinha na época, com carisma alto e um sorriso no rosto. Ele avistava um garoto e tentava convencê-lo a entrar em seu carro. Se o garoto entrasse no carro, ele levava o garoto para a fazenda e o violentava e o prendia no galinheiro. Os garotos ficavam presos por vários e vários dias. Depois que Gordon cansava, soltava na estrada como se fossem objetos descartáveis. Ele fez isso muitas e muitas vezes. Quando não conseguia sequestrar algum menino novo, ele voltava a abusar de Sanford, seu sobrinho. Em 1928, em um desses dias que Gordon saiu para caçar, ele achou um garoto mexicano chamado Alvin Cotia. Ele imediatamente ficou fascinado, porém ao tentar algo com o garoto, ele teve seu pedido negado. O garoto não quis entrar no seu carro. Gordon, mimado como sempre era pela mãe, jamais aceitaria receber um não como resposta. Foi aí que ele sacou uma arma e atirou no menino, que infelizmente morreu na hora. Como já não bastasse, ele arrancou a cabeça do garoto e levou para a fazenda, dando as ordens para que Sanford, seu sobrinho, queimasse a pele e os cabelos e depois
triturasse os ossos, assim como faziam com as galinhas. Tudo para que a polícia não identificasse o menino. Os restos foram descartados na beira de uma estrada perto da cidade de La Pointe. Em março do mesmo ano, um menino chamado Walter Collins, de apenas 9 anos, desapareceu. Há várias controvérsias sobre o local onde o menino foi visto pela última vez, mas alguns relatos dizem que ele estava indo ao cinema sozinho. Já outros que foi sequestrado enquanto brincava no pátio de casa. Inicialmente a polícia acreditava que seria a ação dos inimigos do pai de Walter, que era bem famoso na época. Mas na verdade Walter tinha sido sequestrado por Gordon e levado até a fazenda. Ao chegar lá, ele ficou preso no galinheiro por alguns dias, sem receber água e comida. 5 dias depois do sequestro de Walter, a mãe de Gordon, Sarah, chegou na fazenda para passar alguns dias com seu filho. Gordon até tentou despistar, mas sua mãe viu que tinha alguma coisa estranha e ele estava indo muitas vezes ao galinheiro. Foi então que ela viu Walter Collins, mas surpreendentemente ela ignorou o feito desprezível de Gordon e apoiou seu filho. Walter Collins acabou sendo assassinado e Sarah voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, o corpo de Walter Collins jamais foi encontrado. Inclusive, sua história foi tão chocante que foi contada no filme A Troca, estrelado por Angelina Jolie. Acontece que Christine Collins foi à polícia para denunciar o desaparecimento de seu filho assim que ele sumiu. Após muita insistência de Christine, o caso ganhou uma enorme repercussão e a população fez uma grande pressão para que a polícia encontrasse o garoto. Meses se passaram e nenhuma pista até que levasse ao garoto. Até que um dia em Illinois, um outro garoto apareceu dizendo que era Walter Collins. A polícia, sem investigar e querendo fazer bonito perante a população, promoveu um encontro entre mãe e filho e fez a imprensa comparecer em peso ao local. Acontece que ele não era Walter Collins. Poucos dias depois, Christine procurou as autoridades para relatar que aquele não era seu filho. Aquilo era um absurdo. Os exames de arcadas dentárias desvendaram toda a fraude, que inclusive a polícia cobertou. Ou mais, a polícia criou toda aquela cena, porque como acreditaram num garoto sem nem ter provas, sem nem querer saber de fato se ele era um menino, fazer um reconhecimento por meio de fotos, ou enfim. Mas a polícia não quis reconhecer o seu erro e enviou Christine para uma ala psiquiátrica do Hospital Geral do Condado de Los Angeles, alegando insanidade. Isso porque ela dizia que o garoto não era seu filho. De fato ele não era. Não demorou muito, o menino impostor acabou confessando que não era Walter Collins, mas sim Arthur Hutchins. E apenas ele queria inventar aquela história para poder viajar até Los Angeles e conhecer o seu ator favorito e também tentar uma carreira no cinema. Como não havia nenhum corpo, Christine Collins ainda esperava o Walter. Ela acreditava que ele pudesse estar vivo. Ela continuou procurando pelo resto de sua vida, mas infelizmente morreu sem saber o destino de seu filho. Com a certeza de impunidade e o prazer de machucar e matar meninos, Gordon foi ficando cada vez mais ousado. Em maio de 1928, ele foi a um parque e viu 2 irmãos brincando, Nelson Winslow, de 10 anos, e Lewis Winslow, de 12. Ali mesmo, sem pensar muito, Gordon decidiu sequestrar os dois. Ele começou a conversar com os meninos, convencendo os dois de entrarem no seu carro para dar uma voltinha. É óbvio que ele levou as crianças para a fazenda, violou os meninos por alguns dias até enjoar deles. Após o desaparecimento dos meninos, os pais receberam um bilhete dos filhos que diziam que eles tinham ido procurar ouro no México. Porém, o bilhete foi ideia de Gordon para manter a polícia ocupada. Os meninos já estavam mortos àquela altura. Seus corpos foram destruídos ao ponto de ficar impossível sua identificação. Em julho do mesmo ano, Jessie Clark, irmã de Sanford, o sobrinho de Gordon, de tanto desconfiar das cartas de seu irmão, chegou para uma visita surpresa até a fazenda. Ela ficou na casa por um tempo e percebeu que Sanford estava estranho, com muito medo de falar se estava acontecendo alguma coisa na casa. Mas Jessie decidiu conversar com ele enquanto Gordon dormia. Foi aí que Sanford finalmente desabafou com a irmã e disse o que aconteceu com ele. Falou sobre os abusos físicos e psicológicos, mas ficou com medo de contar sobre os outros crimes. Jessie não teve coragem de confrontar Gordon. Ela então fingiu que estava tudo bem e que não sabia de nada. Apavorada, Jessie voltou para o Canadá e pensou em falar com a polícia, mas ficou com medo de que não acreditassem na sua história. Então a única maneira que para ela era viável era dizer à imigração que seu irmão morava ilegalmente nos Estados Unidos. Foi aí que imediatamente eles alertaram o departamento de polícia de Los Angeles. Quando a polícia chegou na fazenda para abordar Gordon, ele percebeu e logo fugiu para encontrar sua mãe, Sarah, deixando Sanford para trás. Mas antes de sair, ele ameaçou Sanford, dizendo que se ele contasse algo, voltaria para matá-lo. Depois disso, foi até a casa da mãe e
e juntos eles pegaram um avião para o Canadá. Sanford tinha muito medo de falar qualquer coisa por toda a violência que tinha passado. Depois de alguns dias, ele começou a contar tudo o que sabia. Assim, Gordon e Sarah foram procurados e capturados por autoridades canadenses que extraditaram mãe e filho para um inquérito nos Estados Unidos. Sarah se declarou culpada pela morte de Walter Collins. No entanto, ninguém sabe ao certo se foi ela ou Gordon que matou o menino. Nunca houve provas que ligassem Sarah de fato ao crime. O que se sabe é que o garoto foi morto. E Sanford ficou encarregado de se livrar do corpo. Ela foi condenada à prisão perpétua, mas foi solta após cumprir 12 anos de pena. Sarah morreu em 21 de novembro de 1944, de miocardite crônica. Gordon confessou apenas um assassinato, o do mexicano Alvin Gotia. O corpo a polícia encontrou sem cabeça em uma vala próxima à fazenda. Após as investigações, foi constatado que Gordon teve a ajuda do pai e da mãe para cobertar os crimes. No caso dos meninos violentados, seu pai confessou que o ajudava. Ele levava vários garotos por dia para o rancho para que Gordon os violentasse. E que quando não podia levar, o filho mesmo ia atrás das vítimas. Cyrus, pai de Gordon, tirou a própria vida após ter ficado um período em um manicômio. Muitas das vítimas eram abusadas sexualmente e depois largadas nas ruas. Quanto às mortes, as vítimas eram assassinadas a machadadas, sendo depois desmembradas e enterradas. Mas antes, Gordon dissolvia os corpos em cal. A polícia não encontrou corpos completos na fazenda, mas acharam pertences pessoais de crianças desaparecidas. Também acharam um machado manchado de sangue e partes de corpos, incluindo ossos, cabelos e dedos de 3 das vítimas que foram enterradas próximas ao galinheiro. Durante o julgamento, Sarah alegou que seu filho assassino era resultado de um incesto entre seu marido e sua filha. Já Gordon alegou que seu pai abusou sexualmente dele aos 10 anos de idade. Mas com os vários episódios de mentiras e a falta de provas, ambos foram desacreditados. Enfim, a acusação apresentou ao júri que Gordon sequestrou, violou, torturou, matou e desmembrou esses e outros meninos ao longo do ano de 1928. Não há número exato de quantas vítimas Gordon fez. Segundo a polícia, era em torno de 20, mas pode ter sido muito mais. Em 13 de fevereiro de 1929, Gordon Northcote foi considerado culpado dos assassinatos de 3 dos meninos, condenado à morte e em 2 de outubro de 1930 foi enforcado. No dia de sua execução, Gordon ficou tão nervoso que precisou ser vendado até chegar à forca, e durante a caminhada ele desmaiou e teve que ser segurado por 2 guardas. Ao se aproximar da forca, imediatamente começou a implorar por sua vida. Quando a corda foi ajustada ao redor de seu pescoço, suas últimas palavras foram: "Não, não faça", e "uma oração, por favor, faça uma oração por mim". A corda usada para a execução estava muito frouxa e levou 13 minutos para Gordon morrer de estrangulamento. Winfred, irmã de Gordon, juntamente com seus filhos, se tornaram os únicos herdeiros da família. Ela morreu em 1963, em Toronto, no Canadá, aos 75 anos de idade. Sanford Clark, seu filho, nunca foi julgado por assassinato, mas foi condenado a 5 anos por ter participado, mesmo que indiretamente, dos crimes. Eles consideraram que ele era obrigado a fazer aquelas coisas e decidiram o cumprimento da pena no Winter State School, uma prisão para recuperação de jovens infratores. Sua sentença foi posteriormente diminuída para 23 meses, e após sua libertação ele foi deportado de volta para o seu país natal, Canadá. Ele se casou com uma mulher chamada June, e juntos adotaram e criaram 2 filhos. Segundo Jerry, seu filho adotivo, o pai optou por adoção para não ter filhos biológicos, e assim correu o risco de que tivessem a mesma doença de Gordon. Sanford Clark morreu em 1991, aos 78 anos. Se você já conhecia essa história, deixe um comentário. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com quem gosta desse tipo de informação. E também inscreva-se no canal.